Olá, Léo. Olá, Tudo bem? Boa noite. tudo bem? Tive um probleminha aqui de atraso, mas estou bem agora, Nada, está em tempo, sempre em tempo. Temos tempo para tudo. Seja com bem-vindo. certeza. Fizemos Obrigado. as preces, tudo mais. O campo está pronto. A palavra é toda sua, né? Seja muito bem-vindo. Isso aí. Hoje, essa mensagem que você acabou de ler, eu a publiquei justamente em propósito para que pudéssemos ouvir um pouco do Batuíra, né? Essa lição está nesse livro, Cartas de Luz, do Chico. E Batuíra é aquele espírito sempre bondoso, né, com seus ensinamentos, muito ético, muito correto, né? A gente nota que ele traz dentro desse, se a gente pudesse dizer assim, no bojo geral do que é a fé, porque eu estive meditando, né, um pouco sobre esse tema que você passou, né, coragem da fé, que são duas coisas difíceis, né? Primeiro fé e depois a coragem, né? E aí a coragem da fé é algo bem mais difícil. E por isso eu até tinha lhe pedido hoje mais cedo uma referência, alguma coisa nesse sentido. E aí eu pensando assim, ah, qual é a definição que Jesus nos deu por diversas vezes em relação à fé? Ora, ele disse que se você tiver a fé, você pode remover essa montanha. Outra vez ele usou da fé como um grão de mostarda. Outra vez ele usou da fé como um processo de transformação até de um processo, de uma ideia material, né? É, os discípulos perguntam a ele, né, por que não haviam conseguido fazer o mesmo efeito, né? Naquele momento em que Jesus dá a ideia para aquele espírito que atormentava o jovem lunático, né? A passagem no Evangelho do jovem lunático, né? O que Jesus diz aos seus discípulos, àqueles que o acompanhavam, né? É, se a sua fé fosse maior, poderíeis fazer o que eu faço e muito mais. No entanto, é muito raro nós encontrarmos aquilo que a gente poderia dar o nome de fé genuína, né? Aquela fé operosa, aquela fé que não vacila, né? Jesus aumentou a crença num processo da divindade interna de cada um de nós, não porque ele esteve aqui conosco, mas porque ele outorgou, ele deu a muitos a mesma ideia daquilo que ele alimentava no íntimo dele. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele recitava um dos salmos, né, dos salmistas, a gente percebe que nós ainda não operamos na grandiosidade do que seja realmente esse processo, fé. Porque fé não é algo que eu adquiro. Eu já nasci como, vamos dizer assim, se fosse um item da série, né? A gente já nasce com esse item aí pronto. Eu não tenho que comprar ele como opcional. Quando a gente compra um carro, né, já vem completaço, né? E fé é uma coisa que nos foi dado na nossa criação por Deus, né? É, muitas vezes, quando nós percebemos que alguns daqueles que abordaram Jesus na construção da sua fé íntima, mostrou a Jesus que eles possuíam fé, né? Quando lembramos daquele soldado romano, centurião, que dizia a ele, né, Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E Jesus então diz, né, grande é a tua fé, vá, teu servo está curado. Quantos momentos Jesus disseram a eles, né, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Porque, veja, Senhor, eu tenho comandados, tu também os tem. Manda um dos seus para a minha casa, e o meu servo será curado. E aí Jesus diz que nas suas andanças, né,
em Israel ele teria visto uma fé tão operosa. Fé tem um poder de transformar as coisas. Eu gosto de brincar muito assim. Nós só acreditamos no cimento quando ele é misturado com areia e pedra. E os três isolados, o cimento, a pedra, a areia ou a água, não faz a diferença, mas tudo, esse amálgama, né, que é criado, você constrói prédios de 30, 40, 100 andares. Que fé é essa, né, de todos que a gente está ali no meio de um prédio que foi calculado por alguém, né, com muita inteligência, com sistemas e etc., e construiu outros processos de fé de um homem que entra numa aeronave, né, e vai de um continente ao outro. Não sei se todos, uma vez eu brinquei com uma pessoa, né, eu falei assim, você sabe o que segura a barra do volante do seu carro, a barra de direção ali na longarina do carro? Não, pois é uma ponta de um eixo que faz com que o seu carro gire para um lado, para o outro. Nós não muitas vezes a gente não percebe, né? Mas quando existe a pesca submarina, quando tem as navegações submarinas, a gente vê um mundo, né, que existe ali debaixo que assim é imperceptível, mas tudo conspira para a construção e manutenção do nosso planeta. Nós não temos dúvida, e até é muito oportuno a gente falar, né? Eu não tenho nenhuma descrença que respirar faz diferença. Respirar um ar limpo, muito melhor. Então, o que isso significa? Que nós acreditamos que o pulmão vai funcionar, o intestino vai funcionar, o coração vai funcionar. Eu não fico precisando, né, dar comandos para o meu corpo, porque tudo se constitui em si mesmo e isso é fé. Qual a fé, por exemplo, de uma Madre Teresa de Calcutá, né, que sendo é, de diversas maneiras destruída, né, a sua oportunidade de servir ao povo da Índia, e ela assim ainda insistia e fazia o melhor que se podia. Os homens, Martin Luther King, por exemplo, com a força da sua palavra, construiu um novo diálogo. Nelson Mandela. O que é isso? Isso é coragem. E a gente gosta de brincar, e me parece que isso é assim. Coragem é a ação do core, é a ação do coração. Então você só tem coragem quando você age com o coração. Porque muitas vezes coragem foi levantado a ideia de que seria a coragem pela agressão, a coragem, né, pela força, e muito antes pelo contrário. Né? Você quer ver um negócio assim absurdamente lógico, que eu acho bacana demais, acho lindo dentro da perfeição do ser humano. Né? Uma criança acaba de nascer e ela já sabe que ela tem que sugar o peito da mãe, e a mãe sabe que vai dar o leite, vai sustentar essa criança. Né? Fora aqueles probleminhas que muitas às vezes apresentam, mas isso também é um processo da fé. Né? Muitas vezes nós não acreditamos o poder que a nossa palavra tem em construir, mas temos experimentado por muitas e por diversas vezes a dificuldade que é a nossa palavra para destruir, e às vezes até sem perceber que está fazendo alguma coisa nesse sentido. Jesus, é tão sério isso, com relação ao que se fala, ao que se pensa, que Jesus nunca usou da sua palavra para desanimar uma pessoa, para fazer com que ela não acreditasse em si, não é? Quantas vezes, olha aquela mulher hemorroidiza, né, que em meio àquele tumulto todo, ela tinha fé que se ela tocasse na bata, né, na saia da sua bata, da sua roupa, da sua túnica, ela seria curada. E é muito bonito, de sangue por 12 anos, e algumas vezes a gente já estudou isso, que 12 anos de uma mulher com fluxo hemorroidizo, ela era excluída da sociedade porque uma mulher contaminada com sangue não poderia viver numa comunidade comum, na comunidade em relação à sua vida normal.
Quando a gente pensa, por exemplo, que Jesus disse a ela: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Olha a fé, por exemplo, do cego Bartimeu, quando ele, aquele que estava sentado à estrada, à beira do caminho, né, ele grita: Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Ele sabia que ali passava na frente dele aquela oportunidade de ser curado. E Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Que eu veja. Muitos exemplos de que a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, né, quer força maior de uma fé e de coragem de Moisés, por exemplo, de atravessar durante décadas o deserto até que ele pudesse instalar todo o seu pessoal, né, na Nova Palestina, vamos falar assim, na cidade prometida, né, no campo prometido. Tudo isso são demonstrações de fé. Quando vemos, por exemplo, uma pessoa que está desalentada e ela vai a uma sessão de comunicação em que existem as cartas consoladoras, não é? Para que ela tenha ali fé, uma esperança de que ela vai receber um auxílio de alguém. O que move essa pessoa a buscar esse recurso? Minutinho só que eu vou pedir para trazer meu carregador de bateria aqui. Peraí. Pessoal, aproveitando esse tempinho aí, eu não disse isso antes, vocês me desculpem, mas licença aí para a gente desativar os comentários, porque estava ficando muito em cima do Léo e estava ficando complicado, tá? Vocês me desculpem aí. Pronto, voltei. Não gastei nem Pronto. uma hora. Que força é essa, né, que as pessoas têm em si, que tudo mostra ao contrário, mas a pessoa vai ali, trabalha, faz diferente. Isso é fé. Isso é coragem, né? Nossa, quantas vezes se a gente pudesse perceber que existe o lado contrário quando nós, por uma vaidade, por um orgulho, nós ocultamos o processo da nossa fé. Tem um lado obscuro disso, o lado da sombra, né? A pessoa poderia estar operosa e ela não se dá conta do poder que ela tem nas mãos. É o que nós temos estudado um pouco sobre as questões do abandono. Não é só aquele abandono das pessoas que eu largo, mas abandonar, por exemplo, os títulos que eu recebi de Deus, né? Os talentos que eu recebi de Deus. Isso é uma fé operosa para que a gente pudesse entender o quanto que é significativo na nossa existência ter uma comunhão com Deus, uma comum união com Deus. Quando é que realmente nós teremos esse processo definitivo? E olha que isso é muito curioso quando a gente começa a pensar que mais cedo ou mais tarde nós seremos como Jesus. Não seremos, não como Jesus, mas como o Cristo. Né? Ascenderemos a tal ponto na nossa evolução espiritual que nós fazemos as mesmas maravilhas que ele fazia. E ele mesmo disse isso. É tudo uma questão de tempo. É tudo uma questão de coragem. Aí sim se aplica isso à força da nossa existência no campo daquilo que nos compete. Quando somos acrescidos de alguns talentos e não trabalhamos para o progresso desses talentos que nos foi dado, nós somos como aquele servo, não é? Que tendo medo, medo é o contrário de coragem, né? E tendo medo, enterrou um talento. Né? O que ele fez com aquilo que Deus deu a ele? Enterrou. Quantos de nós temos muitos talentos enterrados? Né? Ocultamos a nossa fé por um respeito, mas no fundo, na realidade, é um orgulho.
Se a gente pensar muito nisso, eu fui colocado no meio em que nós estamos, seja na família, na nossa sociedade em comum, no nosso trabalho, para a gente poder demonstrar um pouco mais daquilo que a gente realmente acredita. E muitas vezes a gente fala assim, ah, não vou falar não, porque senão fica parecendo que eu estou piegas, né? Eu estou querendo, assim, demonstrar que a gente tem uma fé cristã. Eu não vejo um momento mais oportuno para todos nós, que nessa pandemia, que já vai fazer aniversário de um ano, né, do que fé e coragem. Né? Muitas pessoas, por essa questão, né, até de afrontar, eu acho que muitas pessoas estão afrontando o vírus, né, essa pandemia, não estão fazendo da sua parte, isso é caracterizado como uma vaidade, um orgulho, né, um egoísmo, né? Então a gente percebe o quê? Que as pessoas também têm essa possibilidade de contribuir, cooperar com Deus na estrutura da sua fé. Porque é muito importante nós entendermos que fé, né, é essas duas letrinhas que juntas fazem uma força diferente, né? Fazem algo diferente na vida. Né? Quando a gente pensa que nos cristãos, no passado, né, nos primeiros anos do cristianismo, aqueles cristãos davam a sua vida em testemunho à fé que passaram. Né? Eram lançados nos circos, né? Quantas histórias já lemos nos livros aí, Ave Cristo, é, há 2000 anos, aquela série, né, que lembra-nos sobre o cristianismo primitivo, de todos aqueles que buscaram conhecer Jesus, uma nova mensagem, e era uma mensagem que não, vamos lembrar que Jesus não trouxe nenhuma religião. Jesus não fundou nenhum templo de pedra. Jesus não veio para dar um novo significado a Deus. Jesus veio mostrar que Deus é único, Deus é adorado em espírito e verdade, e por isso nós fazemos uma ligação com Deus. Assim como Jesus disse, eu e Deus, né? Eu e meu Pai somos um, nós também somos. Eu, Leonardo e Deus, né? Eu, Leonardo, Deus, Augusto, Deus, somos criaturas vindas de Deus, criados pela sua intenção. Então existe um projeto para nós, existe algo que Deus sabe aonde nós vamos chegar. Vamos lembrar que esses espíritos, né, cristãos da primeira era do cristianismo, eles eram crucificados, lançados aos leões, presos, mas depois começaram a ter um novo significado na sua vida, nas suas reencarnações futuras, e que foram eles os que deram testemunhos, né, do evangelho vivo na Terra. E estiveram em todas as religiões, né, para representar o quê? Esse pensamento divino. O Espiritismo não é detentor de uma novidade. O Espiritismo divulga o cristianismo redivivo. Por que isso? Porque o que Jesus fez conosco quando ele esteve aqui foi nos outorgar, foi nos dar o nosso livre-arbítrio. Eu sei o que é certo e o que é errado. Quando eu faço errado, a minha consciência acusa. Quando eu faço algo certo, minha consciência também sabe, o meu coração vibra, né? Os meus sentimentos são, puxa vida, né? Consegui fazer algo bom. E em meio a esse turbilhão de informações que nós recebemos, que somos bombardeados, e principalmente há um ano, né, sobre esse tema da pandemia, nós estamos esquecendo que nós, no plano espiritual, já sabíamos que estaríamos aqui nessa época enfrentando tal adversidade. Então, por mais difícil seja para nós, seja a situação em si,
nós temos que lembrar que nós estamos construindo, nós estamos colaborando e participando de uma fase que vem agora, uma nova geração, que estamos implementando esse respeito um pouco mais ampliado, um pouco mais discutido. Isso também é coragem, isso também é fé. Não é? Qual é a melhor definição que eu teria, ou que eu tenho e que eu gosto muito para uma questão de fé? Eu gosto muito quando São Paulo escreve nas suas cartas, ele diz que a melhor definição da fé e da esperança é daquilo que nós não vemos. Eu creio naquilo que eu não vejo. Interessante isso, né? Eu creio naquilo que eu não vejo. Faz diferença? Será que nesse momento em que a gente está, faz diferença crer naquilo que não se vê? É fé? Não é? Que momento tão oportuno para nós nós entendermos aquele recado de Jesus, né? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Não é falar que a gente ama Jesus, que Jesus salva. Não é falar que eu creio em Jesus. Não é isso. O testemunho da fé é quando nos é pedido esse testemunho e eu estou ali de pé e à ordem, eu estou ali pronto para dar o meu testemunho. E muitos, né, escutava há alguns dias uma pessoa me dizendo assim, né, quem acha que está trabalhando pouco e se hoje está difícil, prepare-se, porque virá coisas muito mais importantes do que essa, e se nós estivermos preparados, nós aproveitaremos uma grande oportunidade de evolução. Pode ser em meio à dor, pode ser em meio à tribulação, mas pode ser em meio também a coisas extremamente significativas que vão, entre aspas, nos agradar, né? Vão nos fazer feliz. Sabemos que o luto que estamos vivendo coletivamente não é algo que traz uma, vamos dizer assim, uma alegria, né? Mas é necessário ter compreensão. Então, quando nós somos convidados a fazer esse testemunho de fé, é importante que a gente não nos esqueçamos que Emmanuel diz que a vida de um homem é a sua própria confissão pública. Eu não tenho nada do que esconder e nem por que me esconder. Não significa que vai ser fácil. Né? Muitos de nós brincamos assim, mas se eu soubesse que era difícil assim, eu não tinha topado a história. Mas a gente sabe que seria difícil. Né? E é assim, vale aqui um recadinho, todas as vezes que a gente achar que nós estamos assim tranquilos, que está tudo bem, cuide-se, porque virá coisa nova para você enfrentar. Eu passei por isso, né? Você passou por isso. Muitas pessoas estão passando por isso, que a vida está achando que está comum, que está tudo certo, de repente vem lá alguém batendo na porta, né? E aí, tudo bem? Tudo bem? Não, só não podia estar tudo bem. Vamos dar uma mexida nisso daí, né? Jesus não gosta de quietude. Os espíritos superiores nos informam que nós viemos aqui para o trabalho, criar os nossos filhos, conviver com os nossos pais, nossos irmãos, conviver com as pessoas com quem gostamos e respeitar aquelas que não gostam de nós. Não foi isso que Jesus falou? Orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam. Quem dera se a gente pudesse já ter uma
uma reencarnação onde não houvessem desafetos ao nosso lado. Só com muitas e muitas reencarnações, aonde a gente percebe o seguinte: se Francisco Cândido Xavier é o médium que mais expressou a ideia cristã, e ele foi acusado de ser um charlatão, imagina a fé desse homem. Imagina a fé daquelas pessoas que sobem as escadas do Corcovado, no Rio de Janeiro, ou a escada da Penha, na Bahia, de joelhos, pagando as suas promessas. Imagine a força de uma pessoa de andar 200, 400, 500, 1000 quilômetros a pé para chegar em determinada igreja e prestar as suas oferendas. Isso é fé. Isso é importante para a pessoa. Quantas pessoas no islamismo, o muçulmano, se dirigem à Meca, ou pelo menos uma vez na sua vida? São pessoas que estão com um culto exterior, mas que isso é importante. É fé. É a mesma fé que me anima em perceber que, eu estava dizendo aqui, agora há pouco, aquela fé que anima uma mãe e um pai que vai a uma sessão pública de psicografia das cartas com esperança de receber uma mensagem do seu filho, da sua filha, e recebem. E lá dizem os espíritos: papai, mamãe, estou bem, não chorem, estamos bem. Então, nós não podemos esquecer disso, que nós somos, né? A coragem precisa de renúncia. Tendo renúncia, vai bem. Porque é através da fé, junto com a renúncia, que eu, vamos dizer assim, que eu desenvolvo o processo de crença em tudo aquilo que eu vim aqui fazer. O Espiritismo me ajuda muito a entender de onde eu vim e para onde eu vou. E por que eu estou aqui. São 3 coisas, até fáceis, né? Mas complexas no sentido assim de uma absorção, da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou, né? Então, muitos de nós ainda não desenvolvemos ou não queremos desenvolver essa fé, porque ela faz com que a gente saia do lugar, que a gente desacomode. Nós temos que desacomodar, nós estamos acomodados. Esse processo de pandemia veio para desacomodar o homem, a se movimentar, cuidar da natureza, cuidar do ser humano, cuidar dos animais, cuidar da pessoa que eu não sei quem é. Então, nos dizeres de São Paulo, né, na carta aos Romanos, ele diz isso, né, que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Está lá em Hebreus, não é em Romanos não, em Hebreus, no capítulo 11. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Léo, você acredita nos espíritos? Acredito. Acredita em tudo que eles falam? Sim. Piamente? Não. Com raciocínio, com razão. Raciocinando. Então, se a fé, né, diz um provérbio anônimo, né? A fé de um pássaro que canta saudando a aurora, mesmo sem saber que dia é ou que hora terá o sol. Isso é força, isso é a natureza da representação dessa fé, né? Deixar aí para você comentar, e os amigos que quiserem fazer algum comentário também, fiquem à vontade. Gente, chegou a hora dos mineiros prosear, gente. Vão ficar à vontade, sintam-se em casa, vamos colocando aí o que vocês acham, suas dúvidas, comentários, colocações, tá? Sintam-se à vontade mesmo, gente. A gente está aqui é para isso, né? Assim como a gente diz lá, né, Léo? Quando a gente tinha estudos lá na casa, a gente falava assim, gente, pode comentar, vocês têm esse espaço, né? A gente fica meio com aquele medo, né? Então aqui, gente, comentem mesmo, né? Escrevam. Léo,
o tema, no caso, né, não seria muito bem coragem e fé, né? Seria a coragem da fé. E falando É, sobre a coragem da fé, a gente fez alguns estudos, né, falando sobre a fé e a gente falou sobre alguns tipos de fés, né? Dentre elas a fé religiosa, a fé raciocinada, a fé divina, a fé do homem, né? E o que você diria para nós nesse instante agora que a gente está sendo colocado em prova dessa fé? Qual é o tipo de fé, ou se existe uma fé que seria mais apropriada, mais correta, mais certa? Enfim, o que você teria a dizer para quem fica em dúvida aí? Ah, gente, como que eu me desenvolvo com essa fé? Como é que eu busco ela? Quais são os meios pelos quais eu posso consolidar, né? Augusto, eu acho que é começar por si. O ser que acredita em si, ele tem capacidade de desenvolver a crença em outras coisas. Se ele não acredita em si, fica difícil ele avançar. Algumas vezes, algumas pessoas já me disseram assim, nossa, mas eu queria ter essa fé que você tem. Olha, não tem receita e nem botãozinho de transferência, né? Download, né? Vou passar um pouquinho lá, um upload, um download. Não tem. Mas veja que interessante isso. É, a pessoa que é descrente e vai a um processo tão profundo de descrença, e no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um capítulo muito importante que é sobre a melancolia, né? Um dos motivos de estudar as causas das aflições atuais e anteriores. E a melancolia, né, naquela época dada o nome de melancolia, mas hoje tratada como depressão, né, o que é isso? É a falta da fé em si. Existe no livro dos Espíritos uma resposta, não vou saber citar conclusivamente o tema, mas o resumo é o seguinte: por que o homem, tendo sido cercado de todas as coisas, ainda se acha triste? Aí os Espíritos respondem: saciedade. Ou seja, o homem se sente saciado em tudo, né? E cria para si um vazio, porque nada daquilo que é material preenche verdadeiramente o homem, né? O que enche o coração do ser humano de alegria profunda é a alegria de saber, né? Isso que São Paulo fala. Eu tenho certeza das coisas, mesmo que eu não as veja, né? Então, a Neuza está aqui. Fé também é confiar? Sim, fé também é confiar, né? E eu confio tendo fé, e tendo fé eu confio, né? Porque muitos de nós, Augusto, quando você cita esses aspectos da fé, nós queremos um testemunho vindo dos céus, para que eu acredite, né? Mas não nos esqueçamos que o maior testemunho ocorreu há 2021 anos atrás. Jesus, né? Olha o que ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é só vida, não, é vida em abundância. Bacana demais, não é? Ou Quando seja, um fé, né? ser. Fé seria É, vida, né? Porque é o que ser, nos dá sustentação, né, Léo? Eu até coloquei uma frase aqui que me veio quando você disse alguma coisa sobre estar em uma fase de grande dificuldade e você ter essa fé que te sustenta, né? Eu coloquei, seria como se fosse a fé sendo um bálsamo que nos acalenta a dor necessária para a nossa é, evolução. E aí, uma coisa que a gente falou também, né, sobre a fé, é que a gente tem essa fé criada pelo fato da gente ter nossas avós, nossos, né, avós, que tem aquela fé que mora dentro deles, eles não precisam de comprovar, eles não precisam de externalizar. A fé está neles ali, realmente é uma fé que mora dentro de nós. E a gente ficava besta de ver como que os as nossas vós e vós tinham aquela fé sem titubear. E eles não precisavam fazer estudos, né, compreensões de é, altíssima complexitude, complexidade, né? E aí no Evangelho, no capítulo, se eu não me engano, é 19, está falando sobre a fé divina e a fé do homem. E aí fala assim, que a sim, fé é o sentimento inato, ou seja, nasce com o próprio homem.
no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades cujo germe foi nela depositado, primeiro em estado latente, e que deve eclodir e crescer por sua vontade ativa. Aí vem aquela história que a gente Perfeito. fala aqui sobre a fé aliada à vontade, à ação, ao movimento, né? Não aquela fé receptiva que venha até mim, né? Eu espero que tudo dê certo, né? Mas a fé realmente que vai te dar a coragem, né? E o bom ânimo para te acalentar, porque realmente vai ter dor, vai ter choro, vai ter sofrimentos, mas que a fé te conduza, te sustente, né? Eu sempre digo Sim. que há muitos anos atrás eu escutei essa frase e eu fiquei com ela. Fé é quando você não vê o chão e mesmo assim você põe o seu pé, porque você confia que Deus vai colocar o que tiver de ser, né? É. A Cecília, minha querida filha, né? Ela acabou de escrever aqui assim: confiar é fiar, ou seja, é um processo de você construir o fio, né? É, muito bacana isso que você acabou de falar agora, porque os nossos avós, nossos antepassados, eles é como que um imã na cabeça, um norte, uma bússola, né? Faziam e faziam as coisas. Hoje, nós temos toda a tecnologia a nosso favor e ainda assim nós não acreditamos em algumas coisas que estão acontecendo. Muito curioso isso, né? O primitivo, ele olhava para o céu e louvava aos seres. Hoje, nós temos todos os testemunhos possíveis e estamos descrentes, não é? E é um processo, né? Esse sim, cada vez mais a gente pode afirmar que esse sim é um tempo de renovação. É um tempo de acreditar nas coisas, né? Como diz São Paulo, nos fatos que nós não vemos. Porque existe um trabalho gigante, se a gente pudesse se expressar em termos de muito grande, né? Algo gigantesco por trás desse processo que a Terra está vivendo hoje, né? Que não escolheu país, que não escolheu sociedade, que não escolheu dinheiro, não escolheu cor de pele, não escolheu opinião. É genérico. Todo mundo se igualou frente ao que a doença promove. Fomos, esse sim a gente pode dizer, foi um surto, né? Esse sim abalou a convicção de centenas de bilhões de pessoas no mundo inteiro. Aí sim, né? É muito importante isso, e isso não vem como um castigo, porque muitas pessoas estão achando que é um castigo de Deus. Não é um castigo, isso não existe. Deus não castiga e nem premia ninguém, né? Olha os fatos que estamos destruindo a natureza, há centenas de milhares, acho que a gente pode falar nos últimos 300 anos, né? O que o nosso planeta demorou bilhões de anos para serem construídos, da Revolução Industrial para cá, 200 e poucos anos, olha o que nós fizemos. O homem fez, destruiu. Opa, a natureza, né? Gaia, a mãe terra, disse assim: opa, eu tô aqui antes de vocês, vamos dar um tempinho aí, porque senão vocês não vão resistir ao que tem que passar aqui, não é? Tem uma E é parte. muito bonito o discurso, né, em 1972, em Estocolmo, né, quando a primeira reunião mundial para falar sobre o meio ambiente, lá estava escrito, né, que a partir dali seriam criados recursos para os netos e os filhos dos netos, desde 1972. E efetivamente, desde a ECO, né, depois 20 anos, a ECO 92, e agora recente, vamos fazer mais. Nós não fizemos quase nada, relativamente nada, só destruindo, 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 construindo, vendendo. Então, o que é isso, assim, para a gente pensar? Né? O nosso tempo é realmente curto aqui para tanto pensamento que vem na nossa mente, né? Vamos pensar nisso, que todo aquele que puder professar a sua fé está representando Deus no lugar onde ele está.
É muito importante essa mensagem de Jesus, né? Porque não é negar a pessoa Jesus Cristo, é negar a mensagem dele, porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que importante isso. Nós só chegaremos a Deus se a gente tiver cumprido esse caminho, proferido a verdade e promovido a vida. Porque não é a vida material, não é? É a vida de constância universal. E tudo que nós sabemos aqui, em boa parte, centenas de milhões e bilhões de estrelas e galáxias, existem pessoas passando na mesma fase nossa, né, de aprimoramento espiritual. Vamos entender que nós estamos aprimorando, em alguns momentos com dor, mas necessário a muitos espíritos passar por essa experiência. Espíritos encarnados, né? Nós, almas encarnados. Tem uma frase legal que você falou aí, Léo, que quando tá tudo bem, alguma coisa bate até a porta, né? Pergunta, tá tudo Sim, bem? Tá, então tem alguma coisa que não está certa. Joana de Ângeles tem uma frase também que eu tomo como mantra, né? Que ela fala que nem tudo está bem, mas tudo está certo. Ou perfeito. seja, o que significaria esse bem? Será que é comodismo? Nossa, a gente achar que as coisas estão sendo feitas de acordo com a nossa vontade? Desejo, a gente acha que está. Só que, como você muito bem falou, o mundo ele sofre consequências quase que devastadoras pela utilização errada nossa, né? Nós estamos colhendo o que a gente plantou. E aí Deus nos dá uma oportunidade para a gente reparar, para a gente consertar um pouquinho disso, né? E aí é quando vem todo esse mal, entre aspas, né? Que a gente tem esse nome de mal porque a gente entende como se fosse, mas é É uma porque está assustado, né? exatamente, é. Mas é uma oportunidade da gente conseguir sacudir poeira que está ali de baixo para a gente ver se realmente está tudo bem mesmo. Porque Joana de Ângeles diz, né? Nem tudo está bem. Ou seja, pode ser que alguma coisa não esteja bem, mas É. tudo obrigatoriamente vai ter que estar certo. Ou seja, se você colhe hoje, é porque você realmente plantou. Pode ser que conscientemente a gente não saiba disso, mas se a gente for refletir um pouquinho ali, diariamente a gente vai ver que na nossa história enquanto espíritos, a gente realmente age equivocadamente, talvez pelo fato de desconhecimento e, mais na maioria das vezes, conhecimento colocado em prática de forma equivocada, né? Então, que a gente entenda que essas dores elas vão ser muito boas e que a fé é o fio condutor, né? Que vai dar esperança aí para que a gente consiga recuperar toda esses erros aí que a gente E vem. vamos parafrasear aqui o Gilberto Gil, né? Andar Ainda com com fé, fé eu vou, com a fé não costuma falhar. Então, que essa fé que nós temos, e cada um tem a sua. A fé é igual para todo mundo, né? Não tem uma fé maior ou menor, melhor ou pior. Tem fé operosa e fé não operosa. Então, andar com fé eu vou, com a fé não costuma falhar, né? Pode ser anda com fé, eu vou, porque a fé nunca falha, né? A gente vê muito aí que a fé, ela se mostra, ela se prova através do testemunho, como você bem colocou, né, Léo? Porque quando a gente utiliza a nossa forma de ser, a nossa conduta, o nosso comportamento, a gente prova realmente que a fé, ela é Sim. ativa, ela é praticada, ela é em movimento, ela é constante. Ela não é aquela fé parada, né? É uma fé que E movimenta. é tão interessante que depois que passamos pela nossa limitação, pelos nossos apuros, as dificuldades, fala assim, nossa, mas eu tive tanta fé em Deus que eu resolvi meu problema. Será? É, Sei muitas não, viu? pessoas dizem assim, né? Nossa, mas eu tive tanta fé em Deus que... Não, você tinha fé em você, por isso que você resolveu o seu problema. Deus está dentro de você, né? Deus está dentro de cada um de nós. E aí, para a gente chegar no final dessa live de hoje, a gente vai tentar também entender até que ponto que eu entendo que é fé e até que ponto que eu entendo que é presunção, porque muitos de nós costumam viver num meio que a gente acha que existe a fé, mas a gente acaba estar colocando em condição presunçosa, né? No capítulo 11 também, item 4, fala que preciso tomar cuidado para não confundir fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus mais que em si mesmo, pois Perfeito. sabe que é simples instrumento da vontade dele, nada podendo sem ele.
E por isso que os bons espíritos vêm ajudá-lo, né? Essa fé que você falou, né? Nossa, eu tive tanta fé em Deus, né? E os espíritos vêm, né? Dar esse suporte. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, mais cedo ou mais tarde, pela decepção e as quedas que lhe são infligidas, né? E aí é quando a gente Perfeito. acha que tem fé demais e vai ver, A né? instrução dos espíritos, assim, né, ao longo de toda a obra, né, ela toca no âmago, né, da nossa necessidade, né, que é aprimoramento, né, é a minha evolução. Eu não vou evoluir além do que eu me esforço, né? O esforço vem porque o homem, né, se esforça e com isso ele põe vamos falar assim, a mão na massa, né? E acreditando em si, ele faz maravilhas. Então, eu acho que esse andar com fé eu vou, né? E tudo vai dar certo, porque é o que você acabou de falar. Muitas vezes você fala assim, mas deu errado. Será que é errado mesmo? Ou é o meu olhar é que não permite ver o que realmente estaria por acontecer. E em muitas situações nós somos teimosos, né? Muitas vezes a gente acha que vai dar certo, temos os avisos que não deveria ser assim, a gente acaba fazendo, que é isso que você acabou de falar, né? E passamos por experiências, mas tudo deve fortalecer, né? Eu não estou vendo o nome aqui, mas ela diz assim, fé em Deus e em si mesmo fortalece o homem, né? Alguém A escreveu aqui, Sandra. a Sandra. Então, é perfeito isso daqui. O quanto é importante ou quão importante é percebermos que nós somos a experiência de nós mesmos, nós somos o resultado de nós mesmos. Então, o que temos que fazer? Trabalhar. E volta a dizer, né? A fé é a certeza de coisas ou coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha, quando Paulo escreve isso aos Hebreus, né? Isso tem que, como você disse agora há pouco, isso poderia virar um mantra para a gente, né? Uma repetição constante, né? Certeza do que eu espero sem ver, né? Estou aqui hoje reencarnado numa experiência profundamente importante para a minha evolução e daqui a pouco eu retorno ao mundo espiritual e ao retorno do mundo espiritual, né, me será perguntado, né? Que trazes? Né? Então eu Exatamente. preciso levar isso de volta, né? Alguns dias eu disse aqui, quando a gente, né, nos nossos encontros, que ao reencarnar trazemos uma malinha de problemas, que ao longo da vida a gente tem que se desfazer dessa malinha, né? A gente se construir coisas que se sobreponham. E ao retornar, retornar com o coração equilibrado, coração bondoso, afetuoso, cheio de dificuldades, por aqui passou, mas com a certeza que venceu, porque nós não precisamos, né, dentro de um processo de ansiedade, que estamos tratando isso, né, que fica parecendo que a gente quer que resolver, quer que resolve, aí, né, toda hora a gente recebe aquela palavra amigo, tanto de encarnados quanto desencarnados. Calma, vai dar certo, né? Então, assim, eu tive uma experiência muito bacana trabalhando com café, quando um senhor bem velhinho mesmo foi lá na empresa depositar o café dele. Aí ele disse, né, tomando um café que eu servia a ele, esse senhor devia ter os seus 80 e poucos anos, mas trabalhador, estava firme lá na seara mesmo. Ele disse assim, meu filho, você também deve pensar nisso, né? Foi bacana que ele me chamou. Então, me gravou tanto que ele me chamou de meu filho. Meu filho, você sabe que café é assim mesmo, né? No fim, tudo dá certo. Eu falei, sim, eu estou entendendo que sim. E quando é o fim? Só Deus sabe. Aí, então, assim, é uma esperança, né? Fazer que... E é isso, né? No fim, tudo dá certo, não tem nada errado, né? É a nossa visão, a nossa ótica ainda obscurecida pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, que não queremos ver que tudo está certo. Há um planejamento. Existem espíritos vinculados a esse processo atual da nossa evolução, da nossa etapa terrena, que são coordenadores. Foi essa lição que você leu no começo, que eu escolhi para que Batuíra trouxe, né? A força da lâmpada. Quando você imaginar que não tem ninguém cuidando de você, creia, todos estão cuidando de você. Essa é a mensagem de Batuíra, né? Então,
Não há por que haver desespero. Não quer dizer que eu, ao lidar com a enfermidade, vou deixar me contaminar, porque depois eu tenho fé que eu vou curar. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que ao lidar com situações complexas, você não se envolva com o que é complexo, mas seja naturalmente a resposta que se espera para aquela solução. Muitas vezes é difícil a gente repetir isso para nós mesmos. Não é? Não, eu tenho certo que vai dar, eu tenho fé que vai dar certo. Né? E quantas pessoas, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho fé que eu vou sair dessa. E olha, às vezes não vai resolver tão rápido. Vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, né? Porque fé operosa é a fé que está em constante reavaliação. Por isso que no dia a dia é fazer esse trabalho de reavaliação de si mesmo, né? De vivenciar a operosidade do dia. Né? Nós viemos aqui para trabalhar muito, muito, muito. Se estiver trabalhando pouco, acorde. Precisamos trabalhar muito. Né? Acho estranho, porque trabalho tem demais e a gente precisa de até aí, né? Léo, então obrigado pela noite, obrigado pelo estudo, em nome de todos os nossos Me amigos. desculpem aí todos o atraso, eu me enrolei um pouco aqui, demorei a chegar em casa e perdi a hora. No fim deu tudo certo, né, Léo? No fim deu tudo certo. Não se preocupe não, no fim dá certo. No fim dá Né? certo. Então não sabe quanto que é esse fim. No caso desse É fim verdade. da live mas no fim para cada um vai ser um, né? E dentro de uma lógica muito boa, quem está esperando o fim vai ficar esperando, porque não tem fim, né? Exatamente. Amigos, então, obrigado por estarem aqui junto, obrigado aos amigos espíritos que também estiveram com a gente nesse estudo, reflexões que são válidas para a nossa experiência, né, para o nosso estágio aqui. Convido a todos, né, a estarem com a gente novamente semana que vem, tá? Todo domingo e segunda a gente tem uma live, a gente traz alguém aqui também. E para quem não conseguiu assistir essa live desde o início, a gente está subindo agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Então, fiquem com Deus, estejam em paz, avaliem-se sempre, trabalhem continuamente e fortaleçamos a nossa fé em Deus acima de tudo. Obrigado, Léo. Fica com Deus. Obrigado a todos, uma alegria estar aqui de novo sempre. Fica Tchau, com tchau. Deus.